Olá, pessoal. Então, eu vou dar continuidade aqui às nossas reflexões, depois dessa aula maravilhosa que a gente teve com a Cláudia sobre como dar aula, né, nesse ambiente remoto, foi incrível. Depois da introdução da Renata, que também foi ótima. Queria começar também agradecendo a Vera, toda a comissão, o Gustavo, que muitos nos ajudou aqui, né, a organizar a mesa. Agradecer muitíssimo o nosso núcleo de ensino, né, da sociedade. A gente trabalha muito em conjunto, então tudo do que a gente fala e do que a gente reflete tem um pouco de cada um, né? E eu vou falar para vocês sobre uma perspectiva um pouquinho diferente da Cláudia, né? A gente combinou aí de fazer uma coisa articulada. Vou colocar aqui para vocês a telinha. Para compartilhar minha apresentação com vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Share screen. Compartilhar. Vou pôr minha apresentação, tá bom? Pronto. Bom, então, acho que... Vou voltar aqui. Acho que agora todos me veem, certo? Pessoal, eu não vejo os comentários, mas qualquer coisa depois a gente conversa um pouquinho, tá? Bom, então eu sou a Suzana Ursi, eu sou professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, e eu sou coordenadora do BOTED, né, que é o Grupo de Pesquisa Botânica na Educação. E o meu tema, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o ambiente virtual, um novo mundo para se conectar com a botânica. Queria agradecer, inclusive, a Renata, que me ajudou aí com o título da apresentação, né? Porque a gente tem, quando a gente está falando nesse ambiente virtual, a gente tem muitas possibilidades. Então, eu vou apresentar aqui para vocês os tópicos que são as possibilidades nas quais eu pensei para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, eu quero falar dessa muvuca em que a gente vive, né? Então, a gente vai ver um pouquinho o que é essa muvuca. Nossa, Suzana, mas que termo, hein? Calma que daqui a pouco a gente vai ver o que é muvuca. E daí a gente vai falar mais diretamente, depois dessa introdução, da botânica e do ambiente virtual. E dentro desse tema maior, a gente vai falar um pouquinho sobre os professores, né? E vamos refletir, será que nós somos formados para estabelecer essa conexão entre a botânica e o ambiente virtual? E a gente também vai falar um pouquinho da divulgação, né? Pensando, então, em possibilidades e em desafios. Então, vamos lá, vamos começar pensando, afinal, o que é essa muvuca? Bom, para um botânico, quando a gente fala em muvuca, a primeira coisa que vem na cabeça é um conjunto de sementes, né? Então, aqui a gente pode ver duas imagens bem bonitas, né? Uma delas com mulheres e crianças de uma aldeia indígena coletando sementes na natureza, e depois a muvuca, que nada mais é que um conjunto de sementes que é muito usado, então, para reflorestamento, né? Como, por exemplo, pela associação da rede de sementes do Xingu. Essas fotos aqui são lá do site, né, do amazônia.org, mostrando isso. Mas não é dessa muvuca que eu vou falar hoje. Também a gente pode pensar que é aquilo que a gente está sentindo tanta falta, né? Vontade de fazer uma aglomeração animada, né, pessoal? Então, muvuca também é uma palavra, né, de origem africana, que significa febre intermitente, mas popularmente é um agrupamento ruidoso, são pessoas se divertindo, né? Então eu trouxe aqui, ó, a praia,
o Galo da Madrugada, aqui bem da minha região, a 25 de março, né? Tudo que a gente não está podendo fazer hoje em dia. Mas também não é dessa muvuca que eu vou falar para vocês. Eu vou falar do mundo VUCA. VUCA, na verdade, ele é uma sigla, né, que vem do inglês, para definir um pouco que mundo é esse que a gente está vivendo atualmente. Principalmente desde a crise de 2008, da crise financeira, né? Então, é um mundo caracterizado por ser volátil, por ser incerto, por ser complexo e por ser ambíguo. Então, se a gente for ver esse conceito, ele vem da década de 90 e ele aparece, uma das primeiras vezes que ele aparece é nesse documento, que eu trago uma foto aqui para vocês, né, relacionado com o exército americano. Então, isso daqui é um manual de treinamento, né, e educação para os oficiais dos Estados Unidos, lá na década de 90. Ele fala muito sobre gestão e estratégia, como eu falei, principalmente a partir da crise de 2008, mas se a gente for pensar, né, embora hoje ele seja muito usado na área de negócios, por exemplo, ele tem sua origem na área de educação. Por que isso, pessoal? Porque ele aparece aí justamente num manual, né, para a formação de oficiais. Nesse manual vai ser muito falado sobre o grande impacto da TIC, né, que é a tecnologia da informação e da comunicação. Então, como essa tecnologia ela influencia para a gente ter um mundo com essas características que eu acabei de falar para vocês, né? E um dado muito interessante, eu até recortei aqui uma parte desse relatório, porque eu achei muito interessante, né? A Cláudia, ela nos apresentou várias estratégias que são de aprendizagens ativas, né? E olha só, lá na década de 90, nesse manual de ensino, já está falando sobre algumas dessas atividades, olha, Active Learning, né? Então, às vezes, a gente usa coisas que a gente não sabe muito bem de onde vêm essas influências. Então, é sempre bacana fazer essas pinceladas históricas para a gente vendo de onde vem isso, né? Então, aqui eu estou trazendo mais detalhadamente o que seria cada uma dessas características desse mundo que a gente está vivendo, que já era classificado dessa forma, né? Uma das possibilidades, mas que agora, com a pandemia, esse cenário ficou ainda mais intenso, né? Então, a volatilidade, ela tem a ver com as flutuações e com turbulências, né? Ambientais, sanitárias, como é que a gente está vivendo, econômicas. A incerteza, ela está ligada, então, com a capacidade de entender o que está acontecendo, né? Com o nível de confiança que o indivíduo tem em prever o futuro. E é exatamente o que a gente não tem, né, nesse momento em que a gente fica pensando, meu Deus, quando vem a vacina, o que vai acontecer? As crianças vão voltar para a escola, não vão. Como é que eu vou dar minha aula em ensino remoto? Eu consigo? Meu aluno tem acesso? Não tem. Bom, complexidade, né? Essa é mais fácil para nós que somos biólogos, né? A gente lida muito com os fenômenos complexos. Então, está relacionada com múltiplos fatores que interagem entre si e que muitas vezes, né, pessoal, tanta interação acaba levando a muito estresse, a caos. Bom, e a ambiguidade, que tem a ver com a falta de clareza, né, sobre como interpretar uma realidade, uma situação. E está muito relacionado também com terminologias que são muitas vezes vagas, imprecisas. Então, é um cenário turbulento. E então a gente tem, enquanto botânicos, né, enquanto cientistas, enquanto professores, enquanto estudantes, né, que a gente tem bastante aqui na nossa audiência também, a gente tem que dar conta de lidar com esse mundo. Quando a gente é educador, quando a gente é divulgador,
é mais difícil ainda, porque a gente tem que lidar com nossas ansiedades e com a de tantas outras pessoas, né? Uma coisa interessante é que esse mundo VUCA, quando ele vem para o universo educacional, ele ganha mais duas características. E aí ficando muvuca mesmo, né? Eu falo que os educadores sempre vão trazer um lado mais positivo. Então, falando sobre a necessidade de que tudo tem um propósito na atualidade e também que tenha impacto global. Então, aí realmente a gente forma o mundo muvuca, né? E não só VUCA. Então, eu achei bacana falar um pouquinho desse contexto, porque é nele que a gente está inserido, né? Então, a gente tá lá, a gente está com tantas ansiedades, tendo que fazer o nosso ensino remoto, tendo que estudar ensino remoto, tendo que se relacionar, né? Muitas vezes por meio da tecnologia. Hoje estamos aqui fazendo isso, não é mesmo? Ano passado, se a gente for pensar, a gente estava lá no congresso em Maceió, todo mundo confraternizando, e agora a gente está confraternizando aqui dessa forma diferente, né? E daí, mediante esse mundo, a gente fica pensando, né? Mas como é que ele foi formado? Então, outra coisa que eu acho bacana é a gente pensar nessas 4 revoluções industriais pelas quais o mundo passou. Né? Então, a gente teve primeiramente aquela que a gente estuda, né, bem clássica na história, que é a produção mecanizada com o uso de água e vapor, depois a gente passa para o uso da energia elétrica, e depois a gente passa para uma revolução industrial, que é essa que a gente está tendo muito contato, né? Porque, é claro, assim, existe essa questão temporal, mas existem diferenças, tanto em país e até mesmo entre localidades muito próximas, né? Então, aquela revolução industrial que tem a ver com o uso de eletrônicos, das tecnologias da informação, e hoje a gente vê, falando no ensino remoto, que tem muitos alunos que ainda não têm acesso a isso, muitos professores que não têm, né? Mas, no geral, a gente já está vivenciando essa 4ª revolução industrial, né? Que a gente tem esses sistemas cyberfísicos, a gente tem a internet das coisas, a robotização. E aí, pessoal, a gente vai falar, então, na educação 4.0, que é essa educação muito transformadora, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos projetos makers, nas abordagens interdisciplinares de ciência e tecnologia. E daí eu trago um trabalho que eu acho bem interessante aqui, que o autor, né, ele fala um pouquinho sobre as mudanças que a gente está vivenciando por conta dessa educação 4.0. Por exemplo, isso é uma coisa que sempre que eu vou nas reuniões da escola do meu filho, o pessoal fala e eu fico muito assustada, né? Que as profissões do futuro provavelmente serão todas muito diferentes das profissões que a gente tem atualmente, né? E como preparar os estudantes para isso? O uso de tecnologias é cada vez mais importante, o perfil do nosso estudante mudou. Se antes a gente tinha muitos imigrantes digitais, né? Hoje em dia, a grande maioria dos estudantes que estão chegando para nós, eles são nativos digitais. Então, a gente é uma geração que vive isso, né? São professores que muitas vezes não são nativos digitais, mas já com estudantes que são. E eles têm outros perfis. E como a gente falou, né? A gente vive nesse mundo muvuca e as demandas são imprevisíveis, né? A gente não podia esperar aí que tivesse uma pandemia. E nesse cenário, pessoal, que a gente vai começar, então, a pensar um pouquinho sobre a botânica e o ambiente virtual, né? Esse novo ambiente aí que abre tantas possibilidades. Começando a falar um pouquinho sobre a formação de professores, né? Se a gente consegue estabelecer e como estabelecer essas conexões. Acho que a professora Cláudia já trouxe muito bem a questão de que é possível, né? Ela trouxe, inclusive, vários instrumentos que permitem essa conexão.
Mas aqui a gente vai falar mais um pouquinho, e eu vou trazer alguns dados de pesquisa para a gente também refletir e pensar em como é que está sendo, né? Será que é só comigo? Só eu que estou tendo dificuldade? Como está sendo isso? Bom, quando a gente pensa em formar professores para atuar no ambiente virtual, e ainda no ambiente virtual que está mergulhado nesse mundo VUCA, né, a gente tem que pensar em alguns aspectos. Um deles, que a gente está vendo que é cada vez mais importante, são as competências socioemocionais. Né? Então, aqui eu trago um trabalho bem recente, é de agosto desse ano, de um grupo de Israel. Isso daqui, pessoal, é um esquema que eles fizeram com categorias de abrangência diferente. Eles fizeram uma pesquisa, né, por meio de questionários e entrevistas, e chegaram a algumas categorias de análise. Então, aqui na esfera mais externa, a gente pode ver as condições, né, às quais todo mundo está sendo submetido, e eles fazem então um paralelo com essa ideia do mundo VUCA, né? Daí a gente tem uma esfera de resposta dos formadores aos estudantes, e aqui respostas de licenciandos, porque essa pesquisa foi realizada com licenciandos. Então, é lá em Israel, né, uma realidade diferente da nossa, mas eu acho que se a gente vai analisando, vamos analisar aqui algumas das categorias que surgem, a gente vai ver que tem muitas semelhanças, né? Então, vamos ver um pouquinho lá do que os estudantes, os licenciandos sentem. Ansiedade, tristeza, pressão, dificuldade, estresse. E como é que os formadores buscam responder a isso, né? E aqui a gente vê uma correspondência enorme com o que a Cláudia acabou de falar para a gente, né? Então, atenção pessoal, diminuir um pouco as expectativas em relação ao que vai acontecer. A gente sabe que é uma situação nova, dar suporte, escutar, né? Diminuir um pouco o trabalho. Então, é muito importante essa questão de formar o professor, para o futuro professor, né, para que ele possa desenvolver essas competências socioemocionais, que é uma coisa que a gente não aborda muito nos nossos cursos de formação, não é mesmo? Por outro lado, se a gente não aborda tanto as questões socioemocionais, a gente acaba abordando mais as questões de conhecimento. Mas mesmo assim, né, quando a gente se depara com uma situação tão diferente como essa que a gente está vivendo, ou com a questão de ter que trabalhar remotamente, a gente também precisa pensar um pouco em que tipos de conhecimentos desenvolver, né? Então, aqui eu estou trazendo um esquema que ele consta de uma tese de doutorado de uma aluna minha, Pérsia Paiva Barbosa. Ele não é um trabalho sobre educação, sobre ensino remoto, né, que é uma coisa emergencial, mas é sobre AD. No entanto, educação à distância, né, que tem os seus planejamentos de forma mais bem estruturada. No entanto, são conhecimentos que estão presentes em ambos e que a gente precisa dar atenção e que muitas vezes a gente não dá durante a formação. Né, que são aqueles conhecimentos docentes que eles emergem da união do entendimento do conteúdo. Pessoal, para eu ser um professor de botânica, eu preciso saber botânica, né? Parece muito óbvio, mas às vezes não acontece, é difícil, né? Então, mas a gente precisa investir nisso. O conhecimento pedagógico, né? Então, também não adianta só saber botânica, porque quantas pessoas a gente vê que sabe muito do conteúdo, mas que não tem essas características mais pedagógicas, né, para trabalhar esse conteúdo. E esses autores aqui, eles falam que no cenário atual a gente tem que unir esses conhecimentos à tecnologia, formando o que a gente chama de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Então, o que ele está relacionado, esse conhecimento, pessoal? É como
eu ensino um determinado conteúdo, fotossíntese, taxonomia vegetal, plantas no cotidiano, então um tema específico usando a tecnologia. Né? O professor ele tem que ser capaz de detectar, o que é mais difícil, né? Como é que eu ensino isso daqui? Que tipo de tecnologia usar? Certamente, se a gente tivesse, né, investido mais nesse tipo de desenvolvimento de conhecimento, as coisas talvez fossem mais fáceis. Mas é sempre fácil falar, né? Depois que aconteceu. Nesse trabalho de doutorado da Pérsia, ela analisou um curso de ciências da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e ela viu que esse conhecimento, apesar de ser um curso EAD, ele não é tratado de uma forma explícita da forma que a gente gostaria, né? Ele poderia ter sido de uma forma muito mais intensa. Eu queria contar para vocês que lá no nosso grupo de pesquisa, né, então falando um pouquinho da pesquisa, a gente tem trabalhado muito com essas questões dos conhecimentos docentes, sempre relacionados com a botânica, e na maioria das vezes com a tecnologia. Nem sempre, mas em muitos casos, né? Então, nesse momento, a gente tem 2 trabalhos que tiveram coletas pré-pandemia, falando sobre essas 3 temáticas, e 2 trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora e que a gente mudou totalmente o foco para falar sobre a situação de pandemia. Né? Um deles é mais geral, sobre ensino de botânica, e outro tá enfocando o conhecimento de professores do Instituto Federal. Esse de botânica, acho que muitas pessoas que estão nos escutando aqui devem ter recebido o questionário, nós estamos buscando fazer um levantamento no país inteiro, né? Nossa pretensão é ter representantes de todos os estados do Brasil, de redes públicas e particulares, e de todos os níveis de ensino, né? Para tentar traçar um panorama e saber como está sendo, quais estão sendo as dificuldades e como os professores estão tentando superar essas dificuldades. Então, se vocês receberem um link do questionário, por favor, colaborem com a gente. Pessoal, então eu falei um pouquinho da questão do ensino, mas é claro, da pesquisa, mas é claro que a gente também tem o foco no ensino, né? Como eu falei, alguns temas, eles são mais propícios para se ensinar de uma determinada forma do que de outra. Se a gente for pensar lá na fotossíntese, a gente sabe, né, que o processo em si da fotossíntese é um processo complexo. Então, por exemplo, uma das TICs, né, das tecnologias aí da mídia que a gente pode usar, são as animações, né? Então, eu trago aqui um exemplo disso. Se a gente for pensar lá, por exemplo, nas algas, né, que para muitas pessoas, às vezes é um tema que não é tão familiar, a gente pode aproximar com a linguagem dos estudantes, seja no ensino básico, seja no superior, né? Então, por exemplo, o uso de tirinhas e de um instrumento aqui mais tecnológico, que são os jogos virtuais. Então, a gente tem muitas possibilidades. Talvez um dos maiores entraves, né, quando a gente está pensando no ensino virtual, para a botânica principalmente, sejam as aulas práticas, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de uma aula que eu dei, não foi na USP, foi na Univesp também, que a gente buscou fazer um herbário virtual. Então, primeira coisa que a gente fez foi colocar uma proposta, né, um roteiro no AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, né, um que é muito usado, por exemplo, é o Moodle, e pedindo para os estudantes, que eram licenciandos, no nosso caso, né, mas pode ser feito com estudantes da educação básica também, para que eles coletassem, sempre falando da importância da coleta, sempre respeitar, né, os organismos, pensando nas questões de conservação, não é a coleta pela coleta. Então, a gente pediu e trouxe esse roteiro. A segunda parte
da atividade, a gente apresentou um vídeo sobre herbário, o herbário lá da USP. Então, aqui eu faço a minha homenagem pessoal, né, ao professor Renato, que faleceu. Então, eu sei que o Congresso já fez sua homenagem, mas eu também presto minha homenagem aqui, relembrando dessa aula da qual ele participou na forma de vídeo. Professor Renato hoje é meu colega, né, de departamento, mas ele foi meu professor, também me ensinou muita coisa. Bom, depois dessa etapa, então, a gente tinha uma etapa em que eu mesma e alguns colegas, a gente apresentava como fazer zicatas, né? Então, vocês podem ver aqui que na parte da secagem, é uma coisa bem simples, mostrando como fazer isso com ajudar na prensa, né? Com cadeira, com livro, e finalmente eles tinham que entregar esse herbário. Então, eles tiravam fotos dessas plantas que eles achavam que eram significativas para eles e devolviam. Também é possível, pessoal, achar na internet recursos para nos ajudar. Por exemplo, né, aqui um recurso que foi feito como uma atividade de extensão. Então, olha lá que bacana, a gente já falou de pesquisa, de ensino, e agora a gente está falando de extensão, que esse é um atlas virtual, né, que tem plantas super bacanas. Olha, então, por exemplo, para o ensino médio aqui, é tão usada, né, a observação de elódia, aqui a observação da mamona, e uma coisa super interessante, pessoal, eu fiquei sabendo desse atlas graças ao site do Rafael Cruz, né, e ele postou esse material, né, ele fez uma seleção de vários materiais num grupo do Facebook. Então, aí a gente começa já a se aproximar do último tema que eu queria falar com vocês, né? Olha só que interessante, é um recurso didático, mas que chegou até mim via Facebook. E aí a gente tem todas as questões associadas, né? Ai, será que é um bom recurso? Bom, nesse caso, eu diria que é porque eu conheço o Rafael há muito tempo, porque eu sou uma das moderadoras desse grupo querido aí do Facebook, né? Do qual participam muitos membros aqui da sociedade botânica do Brasil, mas também da sociedade em geral, e é um material que é uma extensão de universidade, né? Então, isso é ótimo e isso mostra a qualidade. E no mundo VUCA, como que a gente vive, né? Em que a gente tem também tanto negacionismo da ciência, se a gente não fala, nós que estamos na universidade, ou nós que gostamos de botânica, que temos um apreço aí pelo conteúdo, outras pessoas podem fazer e com menos propriedade. Então, meu convite é para que a gente faça, sim, extensão e para que a gente esteja presente nos ambientes virtuais, né? Porque, sim, essa é uma boa forma de se conectar, né? Com a botânica, com a sociedade. Então, aí a gente passa para o nosso terceiro ponto de discussão, que é falar um pouquinho sobre a divulgação científica, né? No caso, a divulgação do conteúdo botânico, as possibilidades e os desafios, que, é claro, eles também acontecem. Bom, pessoal, então aí no título, né, a gente fala sobre um novo mundo, e realmente é um novo mundo que se abre, porque nessa telinha do computador existem 1000 possibilidades, né? Conteúdos mais específicos, como falar de filogenia, conteúdos mais básicos, conteúdos de plantio para criança, coisas que se ligam com agronomia, que se ligam com arte. Acho que a Renata trouxe para a gente também, né, uma intervenção artística mostrando a questão das plantas e dos computadores, né, bem interessante. Então, vamos explorar um pouquinho isso a partir de uma frase de uma autora que eu acho muito bacana, para falar justamente dessa responsabilidade social em relação à divulgação científica, né? Então, ela nos fala que no mundo em que vivemos hoje, a universidade tem não só o dever, mas também a responsabilidade social de produzir sua pesquisa de forma aberta a toda a sociedade.
Não se justifica mais uma produção científica enclausurada em arquivos e prateleiras, né, como eu ilustro aqui, com restrito acesso de uma minoria privilegiada. É preciso democratizar a universidade. É preciso a abertura de novos canais de diálogo, e aqui eu enfatizo isso, né, porque a internet é um desses novos canais, e a democracia dentro e fora da universidade. Essa é uma missão inadiável da universidade. E já é um trabalho de 92, né? Então, realmente não podemos mais adiar. Eu queria fazer uma parte só, uma coisa mais teórica, né? Mas falar que normalmente a gente faz muita comunicação científica, que segundo aqui este autor, né, que eu estou trazendo de um trabalho, está mais relacionada com aquela difusão que a gente faz da ciência entre os especialistas, né? E a divulgação científica é aquela que a gente faz para o público leigo. Claro que também no movimento dialogado. Existem muitas classificações para isso, tá? Mas eu só estou trazendo os termos mesmo para a gente pensar um pouquinho, né, em como os acadêmicos se dedicam a essa comunicação e muitas vezes a divulgação fica de lado. Mas saiu um artigo bem recente mostrando que o Brasil, na verdade, ele está bem situado se comparado a outros países no quesito divulgação, né? Que a gente tem feito, sim, cada vez mais divulgação e cada vez de melhor qualidade. Pessoal, então as duas formas, né, são formas de difusão de informação científica, tecnológica e de inovação, só que elas têm diferenças quanto ao perfil do público, o nível do discurso, a natureza dos canais e a intenção, né? Então, como eu falei, a comunicação é para especialistas, não tem uma necessidade de decodificar a linguagem, né? Porque a gente está falando com os nossos pares. E quais são os canais, né? São os meios acadêmicos, os encontros científicos, periódicos especializados, né? E, na verdade, a gente busca a legitimação do conhecimento construído. Ao passo que a divulgação é para o público leigo, necessita de uma decodificação séria e cuidadosa, né? Para também não incorrer em erros conceituais. E a gente está falando dos veículos de massa, reuniões de naturezas distintas, revistas não especializadas, e a gente quer incluir o cidadão no debate científico, né? É isso que é o grande objetivo da divulgação científica, formar o cidadão. Eu acho que uma coisa bacana dessa mesa aqui que a gente está participando é que a gente busca unir um pouco esses dois mundos, né? Porque da mesma forma que a gente está falando para a comunidade científica, a gente também está falando para professores e para interessados em botânica, o que eu acho muito positivo. Mas é claro que quando a gente se depara, né, principalmente aí como estudantes, botânicos, com a questão de, puxa, vou fazer divulgação científica, a gente tem várias dúvidas, né? Como a Cláudia falou que teve também lá suas dúvidas quando foi o momento de fazer o ensino remoto. Bom, primeiro, será que eu posso fazer isso? Aqui a gente já checa, né? A gente deve fazer isso. Será que a gente sabe fazer isso? Eu diria que não. Mas a gente aprende rápido, né? Eu falo que professor não sabe tudo, mas a gente tende a aprender rápido. Existe incentivo para isso? Olha, eu diria que alguns anos atrás a situação era pior, né? Porque a extensão era desvalorizada dentro da universidade. Eu sei que, se comparada principalmente com a pesquisa, ainda mas a gente tem grandes agências de fomentos, como a CAPES, né, que valoriza a inserção social, né? Então, a pós-graduação é também avaliada pela sua inserção social. Se a gente for pensar nas atividades que são realizadas online, a gente pode ter uma inserção enorme, atingir muitas pessoas,
por essa forma, né? Então, eu diria que hoje em dia a gente tem sim mais incentivo, né? Se vale a pena. Pessoal, vão tentar sistematizar algo que nós botânicos já sabemos, né? Que sim, que vale a pena, porque a botânica é uma ciência de construção de conhecimentos, conhecimentos incríveis, muito relacionadas com a nossa vida e encantadores. Mas de forma sistemática, a gente pode dizer, então, que a botânica ela tem que estar em sintonia com os objetivos mais abrangentes do que a gente espera para o ensino de ciências e biologia, né? E uma grande autora da área de ensino de biologia, a professora Miriam Krasilchik, ela traz algumas dimensões para o ensino de biologia e que, em trabalho de 2008, nós ampliamos um pouquinho para falar especificamente de botânica, né? Então, a botânica, ela tem uma dimensão ambiental incrível, né? As plantas prestam serviços ecossistêmicos, seja na cadeia e na teia alimentar, produção de oxigênio, com a sua transpiração ajudam a manter o clima, polinização. A gente também tem essa dimensão filosófica, cultural e histórica, né? Quantas plantas, como mostra aqui essa imagem, elas não mudaram o rumo da história. Então, a gente tem, como a gente já falou, as questões da arte, né? Então, na pintura, a gente tem as lendas. Então, a botânica é riquíssima nessa dimensão. O que falar, então, da dimensão médica, né? Quantos dos medicamentos que nós usamos na alopatia derivam de substâncias vegetais, né? E, além disso, a gente tem usos tradicionais, infusão, garrafada, e para esses a gente tem que tomar muito cuidado, né? Claro, sempre unindo aí os saberes, né, populares e os acadêmicos. A gente tem a dimensão ética, importantíssima, né? Então, a gente vai falar da biopirataria, transgenia, como já foi bem falado, né? A gente viu naquele emocionante vídeo, né, que foi passado no começo da tarde de hoje, as questões de desmatamento, aquecimento global, questão de combustível, e finalmente a dimensão que nós acrescentamos aí, que é a dimensão estética, né? Todo botânico sabe disso, que nossa ciência amabilis é absolutamente encantadora. Então, vale a pena? Sim, pessoal, vale muito a pena, né? Porque a botânica contempla muito bem todas essas dimensões. Existe interesse? Pessoal, eu diria que, para mim, foi uma grande surpresa, principalmente nesse último ano. Eu já trabalho com site tem algum tempo, mas outros canais de divulgação, eu não imaginava que as pessoas gostavam tanto, principalmente de plantas, né? Então, a gente tem verdadeiras celebridades, né, como o Samuel, que é um botânico no apartamento, a gente tem a professora Roberta também, que fala de vários assuntos como punks, a gente tem a escola de botânica, que tem uma demanda enorme também. Olha, eu não quero falar, né, mas para não ser injusta, mas no Instagram a gente tem perfis maravilhosos, né, vou falar um que é o Biodiversidade em Fatias, que é muito bacana, mas representando todos os outros, são muitos, e são muitos canais e com muito interesse, pessoal. Então, eu posso garantir para vocês que existe sim a demanda, as pessoas querem saber essas informações, né? E como disse lá na citação que começou essa parte aqui da nossa conversa, é uma responsabilidade social também, né, da universidade e de todos os seus membros, inclusive os estudantes. Muitas vezes os professores têm dificuldade, né, para fazer também esse trabalho, porque são muitos encargos, mas eu chamo os estudantes, puxem os professores, né, para a gente fazer junto essas atividades. E agora eu vou falar um pouquinho dos canais, daí eu vou usar a mesma estratégia que a Cláudia fez.
eu vou falar das coisas que eu tenho feito e quais são os canais que eu uso. Tem muitos outros, né? Mas eu vou falar um pouquinho bem das experiências pessoais, que são experiências que eu gosto, né? Tem gente que não gosta tanto desse espaço online, mas realmente eu gosto e eu vejo resultados incríveis. Bom, a gente tem um site que chama Botânica Online, o site já tem mais de 10 anos, foi uma das primeiras ações que eu fiz quando eu entrei como professora da USP, e ele é principalmente voltado a professores. Agora a gente tem um canal do YouTube, e recentemente a gente fez uma página do Facebook, né? Então aqui é a página inicial do Botânica Online, do site, né? Então eu brinco que há mais de 10 anos a gente está tentando deixar a botânica ainda mais bonita do que ela já é. Então, recentemente, a gente fez um novo artiguinho sobre a extinção de plantas, né, que a gente teve aí, saiu o relatório do Kew Garden, um esforço do Kew, mas com muitas colaborações, né, e mostrando a estimativa alarmante que 2 em cada 5 plantas estão sob ameaça de extinção no mundo, né? Então a gente colocou isso lá. A gente tem muitos materiais didáticos, também tem links para outros sites, então não são só materiais nossos. E aqui a gente também consegue unir um pouquinho, a gente acaba unindo a comunicação com a divulgação, porque a gente também divulga as atividades do BOTED, né? Que é o nosso grupo de pesquisa. A gente tem nosso canal, a gente não, ele já tem bastante tempo, mas a gente não mexia tanto. Esse ano a gente começou a mexer mais, né? Até por estímulo dessa coisa das pessoas estarem mais em casa e poderem ver mais os materiais. Então, aqui a carinha, né, do nosso canal. A gente tem várias playlists, então algumas bem relacionadas com a botânica. Por exemplo, a gente tem uma lista sobre vídeos com lendas. A gente tem reportagens sobre o vaso das 7 ervas, tem todas as lives aí que eu andei participando, muitas aulas, né, que eu gravei, videoaulas para a Univesp, também tem os materiais de aulas que eu dou esse semestre na USP e na Univesp, temos até materiais, vídeo lá para educação infantil, que é uma coisa que a gente está começando agora. O Bebê da Família, é um Instagram, né? E falando em canal, isso é muito interessante, porque o Instagram é um canal que realmente ele atrai os mais jovens, né? Bem interessante que no Facebook, os professores que são um pouquinho mais velhos, eu vejo que eles preferem o Facebook, mas o Instagram é muito dinâmico, né? E lá eu acabo falando de coisas que pessoalmente eu gosto muito, compartilho com a Renata, inclusive, então a gente tem a Tarsila do Amaral, aí obras da Tarsila, e daí a gente fala da botânica associada ao mamão, por exemplo, a gente tem os lírios do Van Gogh, e a gente fala do capítulo, a gente tem instalação da Bienal, falando de arroz e feijão, né, bem naquela perspectiva que a Claudinha mostrou. E a gente tem um xodó, que é o grupo do Facebook, que chama Ensino de Botânica. No Congresso Nacional do ano passado, a gente apresentou, né, um pôster. Esse pôster foi apresentado pelo Anderson Machado, por mim e pela Leila Macias, que nós somos os moderadores do grupo, né, mas assim, com certeza todo o grupo de ensino da sociedade é muito ativo e muitas outras pessoas. Então, eu queria destacar que no ano passado a gente tinha cerca de 1.500 participantes. Esse ano nós temos 10.000, né? E para a gente isso é uma alegria, ter tantas pessoas assim. Se no início a gente tinha mais acadêmicos, hoje em dia a gente tem a sociedade presente nesse grupo, né? Então, quem gosta dessa temática do ensino, da botânica, vem para o grupo e a gente fica muito feliz, né? E a gente espera que até o ano que vem, no congresso, a gente tenha mais adeptos ainda e a gente possa se comunicar cada vez mais, né? Então, novamente, eu deixo o convite aqui para todo mundo que queira fazer divulgação de qualidade, vale a pena.
né? É prazeroso, a gente interage com gente do país inteiro, isso é muito bom. Era isso que eu tinha para falar com vocês, então a gente se vê lá no Congresso ou nas redes sociais, né? Porque já que nós estamos falando disso, vai ser um prazer encontrá-los. Obrigada, pessoal.